Os membros do Governo. Esta minha primeira intervenção será necessariamente uma intervenção de enquadramento, Sr. Ministro. Mais à frente o CDS irá colocar outras questões sobre ensino superior, ensino especial, sobre as novas oportunidades, sobre a liberdade de escolha, mas este é o seu primeiro orçamento nesta Assembleia, é o primeiro orçamento deste Governo na área da educação e julgamos nós que é importante saber de onde partimos para perceber onde é que queremos chegar. E a este propósito, Sr. Ministro, duas questões que nos parecem importantes, que nós levantámos aqui há um ano com a sua antecessora no debate orçamental e que não podemos deixar de fugir a elas neste momento. A primeira, Sr. Ministro, tem a ver com as dívidas das autarquias. O CDS defende há muito a autonomização do sistema escolar, acabou Vossa Excelência também de falar dele agora, mas sabemos que a autonomia das escolas passa achamos nós, pela atribuição de competências também às autarquias, porque o objetivo da autonomia escolar não é um objetivo em si mesmo, é um objetivo de passar o patamar de decisão o mais próximo possível para as comunidades escolares, que é onde ele é mais facilmente escrutinável e é onde mais facilmente se tomam decisões que correspondam às vontades e às necessidades dessas comunidades escolares e das famílias. Como é evidente, no entanto, há o péssimo exemplo de passar competências, contrair dívidas e depois não assumir essas dívidas. E há um ano, no debate orçamental, nós confrontámos aqui a Ministra Isabel Alçada com o facto das autarquias reclamarem, na altura 76 milhões de euros ao Governo Central, em dívidas, e na altura o Partido Socialista e a Ministra negaram essa dívida. Aliás, a Ministra disse que os números apresentados não têm qualquer fundamento. Lemos, no entanto, Sr. Ministro, uma entrevista que Vossa Excelência deu há algumas semanas que refere que herdou, de facto, uma dívida aos municípios e que está a tentar identificar, resolver e pagar essa dívida aos municípios. Concluímos dessas suas declarações que, afinal, tínhamos razão quando reclamámos dessa dívida junto do Governo anterior e gostaríamos de lhe perguntar diretamente, Sr. Ministro, quanto é que é esse buraco, quanto é que é essa derrapagem e em que medidas ou em que rúbricas é que aparecem essas dívidas e quais são os esforços que o Governo está a fazer para as poder saldar. Uma segunda questão muito importante para percebermos em que pé é que estamos quando apresentamos este orçamento, quando nos apresenta o Governo este orçamento. Tem a ver, Sr. Ministro, com a parte escolar. Este Parlamento, eu diria que todas as bancadas, tirando a do Partido Socialista, mas em particular a bancada do CDS, todo este Parlamento fez grandes críticas ao modelo de funcionamento e à própria existência da Parque Escolar EPE e também há um ano aqui, também neste debate orçamental, tive a oportunidade de questionar a sua antecessora sobre o valor da dívida que existia da Parque Escolar e sobre como ela seria amortizada e a resposta foi muito evasiva e não foi nada concreta. Nós, Sr. Ministro, sempre nos opusemos a esta forma de fazer obras e a esta forma de fazer política. Investir e gastar dinheiro hoje com uma dívida a 30 anos para fazer grandes inaugurações, para dizer que se está a resolver todos os problemas do país, é uma forma profundamente desonesta, Sr. Ministro, de fazer política. Porque o Estado gera os dinheiros públicos e tem a obrigação de, quando gasta o dinheiro público, não onerar as gerações vindouras com as políticas de hoje. Porque fazer política com o dinheiro dos outros é a coisa mais fácil que há, mas foi exatamente isso que trouxe o país à situação que agora vivemos. Aliás, eu disse na altura uma coisa à Sra. Ministra Isabel Alçada que lhe digo aqui de novo. Colhi na altura um riso bastante cínico do Partido Socialista, mas eu acho que é moralmente muito duvidoso inaugurar escolas, falar com as crianças e com os pais e dizer às crianças: olha que bonita escola que nós vos aqui fizemos, que bonitas obras que aqui têm, que bonitas condições que têm, e depois mesmas crianças que estão na escola vão, durante 30 ou 40 anos, pagar a escola primária em que andaram, porque para fazer essas dívidas o Governo se endividou há 20, 30 e 40 anos. Isso é uma questão de modelo, é uma questão de concepção. Aliás, eu reconheço uma coisa que o Sr. Ministro fez, é não ter o seu nome
nas placas de escolas que às vezes vai inaugurar, quando essas escolas são feitas pelos municípios, aliás, em condições muito mais baratas do que aquelas que o Estado Central as fazia. E isso é algo também que alguma certa forma de poder política podia aprender nessa sua atitude. Mas pior do que o próprio modelo, Sr. Ministro, deficitário, endividado, que o anterior Governo escolheu, são as próprias incongruências nas contas da Parque Escolar. E elas indicam, no mínimo, incompetência na gestão dos bens públicos. Peguei apenas em documentos que estão no site da própria Parque Escolar ou no site dos 2 anteriores governos constitucionais e cheguei à seguinte conclusão, Sr. Ministro. Em 2007, a Parque Escolar recebeu do primeiro governo de José Sócrates a missão de intervencionar 332 escolas e propunha-se a investir 940 milhões de euros. Isso dava, numa divisão aritmética, 2,8 milhões de euros por escola. Eu não vou comentar se este número é bom ou mau, não percebo, não sou especialista em obras públicas, o número vale o que vale, mas era o número que o Governo se propunha a gastar. A Ministra, na altura, na apresentação do programa da Parque Escolar, disse, a Ministra Maria de Lourdes Rodrigues, que era um programa com medidas de longo alcance. É muito fina esta ironia, porque o alcance é ainda maior do que ela alguma vez poderia estar-se a referir. E recordo-se, aliás, que esse era o primeiro ano da crise, e era o ano em que nós íamos sair da crise porque estávamos a gastar muito dinheiro público, nomeadamente nas escolas, a nível local, como se viu, ajudou imenso a tirar Portugal da crise e ajudou, aliás, imenso a canalizar algum dinheiro público para algumas empresas de obras públicas. Mas estes foram os números na apresentação. Aquilo que aparece depois no relatório de contas de um ano mais tarde, de 2008, é uma vontade enorme de resolver ainda mais a crise, porque é gastar muito mais dinheiro intervencionando muito menos escolas. Isso é extraordinário. Para apenas 205 escolas, quando inicialmente se intervencionavam 332, o Governo ia gastar 2.500 milhões de euros, quando inicialmente iria apenas gastar 940 milhões de euros. Ou seja, a diferença, Sr. Ministro, por escola, é que em 2007 o Governo Sócrates disse que ia gastar 2,8 milhões de euros por escola. Em 2008, no relatório de contas, a Parque Escolar diz que vai gastar 12,2 milhões de euros por escola. E eu percebo onde é que vem esta derrapagem, Sr. Ministro. Contam-me no meu círculo eleitoral, por exemplo, que em Rio Tinto, na escola que lá foi intervencionada, foram gastas as melhores caixilharias de alumínio do mercado, e nomeadamente as mais caras, que agora estão a ser arrancadas, porque como as janelas não abrem e não há dinheiro para pagar o ar-condicionado, as escolas têm que abrir as janelas que os arquitetos decidiram que não eram necessário abrir para fazer este extraordinário modelo. Nós achamos que isto, Sr. Ministro, é a verdadeira destruição da escola pública, porque também nos dizem aqueles que constroem escolas, as cooperativas e os investidores que têm contratos de associação, que com cedência do terreno privado e fazer as obras de raiz era mais barato fazer escolas do que estes valores que a Parque Escolar oferecia ao Ministério da Educação. E por isso nós vamos fazer uma coisa, Sr. Ministro, nós vamos apresentar por escrito um pedido para obter do Governo os valores que o Estado transferiu ao longo dos anos de existência desta empresa, e com este termino, Sr. Presidente, a fundo perdido para a Parque Escolar. Vamos perceber quanto é que se gastou, mas gostávamos de saber agora, Sr. Ministro, quanto é que esta empresa tem de dívida, quantas escolas foram intervencionadas, como é que se degradou a previsão no investimento e na dívida, e se os próprios números da empresa demonstram uma derrapagem de mais de 400% por escola, como é que o Ministro pretende reorganizar a empresa e saldar esta dívida? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro. Muito obrigado. Em relação às dívidas às autarquias, muito obrigado pelas questões. Em relação às dívidas com as autarquias, deixe-me informar o seguinte. Não há dias, no que respeita aos contratos de execução, não há dívidas relativamente ao ano anterior. No que respeita às atividades de enriquecimento curricular, tudo está saldado relativamente ao ano letivo anterior, estando quase concluído o pagamento das primeiras das 3 tranches relativas a este ano letivo. No que respeita ao complemento de apoio à família, foi reduzido o passivo existente. E em setembro foi feita uma transferência adicional de 11 milhões que permitiu pagar os meses de outubro de 2010, portanto aí o Sr. Deputado fica com uma ideia do atraso que existia, outubro de 2010 até fevereiro de 2011. Infelizmente, há ainda cerca de 33 milhões de atraso relativo a 2010. Estão inscritos 45 milhões para o próximo ano, que muito naturalmente não vão ser suficientes para cobrir todas as dívidas existentes, mas existe ainda um movimento complementar de redução do número de crianças no programa que podem compensar um pouco esta dívida.
No que respeita aos transportes, todos os acordos estão pagos relativamente ao ano letivo 2010-2011 e estão a ser atualizados os protocolos para este ano letivo, que é de 2011-2012. Em relação ao parque escolar é um longo tema. É um longo tema. A primeira questão em relação ao parque escolar que se pode colocar é o modelo da parque escolar, ou seja, ser um modelo de ser uma empresa a construir as escolas. Eu devo dizer que esse em minha opinião, é um modelo entre outros. Não há um problema inerente a esse modelo. O que há um problema é a maneira como foram geridos os dinheiros públicos e os dinheiros que foram utilizados das dotações comunitárias e do empréstimo contraído junto do BEI. E o problema foi que, em vez de atuar no sentido de olhar para todo o país e ver as intervenções prioritárias, pensar no dinheiro existente, olhar para essas intervenções prioritárias e fazê-las com a maior modéstia em função do dinheiro existente, não. Foi feito um plano extremamente ambicioso, como se o dinheiro fosse infinito, como se a capacidade de endividamento não trouxesse problemas para as gerações seguintes, como se juros baixos deixassem de ser juros, e o que estamos neste momento a ver é a impossibilidade de prosseguir esse plano de atuação e, ao mesmo tempo que temos escolas muito bem construídas, escolas luxuosas até, diria, ao mesmo tempo que temos isso, temos escolas onde chove. E, portanto, esta situação é altamente preocupante. A parque escolar, neste momento, está a ser objeto de 2 auditorias. Uma delas encontra-se já na fase de contraditório, portanto, eu não gostaria de pronunciar sobre esses pontos. Há uma série de questões de gestão, mas eu penso que há, sobretudo aqui, uma questão genérica, que é a questão de olhar para o dinheiro como se o endividamento fosse sempre bom. Isto lembra-me que os meus filhos, quando tinham 10 e 12 anos, iam ao supermercado e viam uma coisa com desconto, diziam: compra, pai, porque está em desconto, poupamos dinheiro. E assim, poupando e poupando mais dinheiro, uma pessoa, poupando com descontos, a pessoa pode arruinar-se. Em relação às autarquias, é evidente que a proximidade tem, em muitos casos, nas autarquias, permitido uma gestão mais eficaz dos dinheiros públicos, porque há uma gestão de proximidade. Nós teremos em breve números precisos sobre isso, mas eu, de facto, não queria adiantar muito até termos a auditoria à parque escolar concluída. Deixe-me fazer uma precisão em relação aos nomes nas placas. Eu, de facto, às escolas que tenho ido assistir à inauguração, eu tenho pedido sempre aos seus presidentes da Câmara, aos seus diretores, que não ponham o meu nome na placa. Depois, perante a insistência, eu recuei, foi um recuo do Governo, eu recuei e disse: por favor, ponham o nome na placa, mas ponham com a presença de, não ponham que fui eu que inaugurei. Mas houve um caso que mesmo assim apareceu inaugurado por mim. É uma questão puramente simbólica, sempre me fez confusão a ideia de que as pessoas que não fizeram a obra e têm pouco a ver com a obra apareçam como inauguradores da obra, mas eu também percebo que da parte das populações locais e da parte das escolas, dos alunos e dos professores, seja um sinal importante ver o envolvimento do Ministério da Educação e por isso eu tenho, muitas vezes, e os seus secretários de Estado também, de volta e meia vão a vários pontos do país inaugurar escolas e temos todo o gosto nisso. Nós temos que repensar no sentido de definir um modelo não para a parte escolar, mas para a construção escolar. Nós temos já prevista, na nova lei orgânica, uma direção de serviços que fará essencialmente o mesmo que competia antigamente à Direção-Geral de Construções Escolares, ou seja, que fará uma supervisão geral das construções, garantindo o mínimo de normas, que as salas têm espaço suficiente para ter os alunos e por aí fora, fiscalizar e dar apoio técnico à construção. Mas a nossa visão da construção do futuro é, certamente, uma construção muito descentralizada. O que é que foi feito em relação à parque escolar? O que foi feito foi suspender todos os concursos e obras, todos os concursos que não estivessem ainda efetuados, ou seja, suspender tudo aquilo que não tivesse adjudicado. No caso de concursos, houve alguns que se permitiu terminar o concurso, portanto, estou a falar da fase de anteprojeto e projeto. Se permitiu terminar a fase de anteprojeto e projeto para ter o projeto concluído, o que implica uma redução de custos.
No caso das obras em curso, é evidente que não poderíamos parar as obras em curso e agravar ainda mais a situação das escolas que estavam a sofrer essas obras de recuperação, mas fizemos o seguinte: nessas obras em curso continuassem e pedimos à parte escolar e com uma outra equipa técnica também auxiliámos a que isso fosse feita uma redução de custos. Onde havia chãos de mármore que passassem a calcário ou calcário passassem a outro tipo de revestimento. E é isso que se passa agora. O que acontece ao mesmo tempo é uma situação que é, de facto, uma situação de pouca sorte para as escolas que estavam previstas a entrar na fase seguinte. Essas escolas estavam previstas a entrar na fase seguinte, que não são, atenção a isto, não são necessariamente as mais necessitadas, porque há escolas mais necessitadas que não estavam neste plano da fase seguinte. Essas escolas veem uma expectativa que tinham e que não pode neste momento ser concretizada, dada a situação do país. Sobre o endividamento da parte escolar, eu julgo que este número deveria ser bastante claro perante todos. Deixado o plano de investimentos seguir o seu livre curso, nós teríamos um endividamento de cerca de 3 mil milhões de euros. Teríamos um endividamento de cerca de 3 mil milhões de euros no fim das fases que estão previstas. As pessoas podem dizer, é uma taxa de juros baixa. É como os meus filhos, está com desconto, compra-se, mas é uma taxa de juros baixa, empresta-se. Não, há compromissos que nós não podemos estabelecer. Muito obrigado.